Nos episódios anteriores desta série, iniciamos compreendendo a formação dos documentos do Novo Testamento, pelos quais vamos conhecer a vida de Jesus. A seguir, mostramos um panorama mundial dos povos e religiões do mundo no qual Jesus nasceu e cresceu, inclusive como era a vida cotidiana de judeus na época de sua infância e juventude. Apresentamos João Batista e as expectativas judaicas sobre a chegada do Messias. Daqui para frente nesta série, tentaremos fazer uma harmonia da vida de Jesus, cientes de que os evangelhos não são biografias e não têm por objetivo narrar os fatos em ordem cronológica exata. Entendida nossa limitação, não é a exata ordem dos fatos que realmente fará diferença para conhecer a história, mas o conhecer a mensagem de Jesus e seu impacto na história humana. Bem-vindos ao Observatório 7, um canal que apresenta uma série especial sobre o século de Cristo. Na proposta deste canal e desta série, nós contamos a história do Novo Testamento num paralelo entre a Bíblia e a história secular, de forma interdisciplinar, com 7 assuntos, sendo eles a história, antropologia, arqueologia, ciência, filosofia, arte e teologia. Confira nossa bibliografia em anexo, examine outras séries e temas em nossa playlist. E se gostar, curta e se inscreva acionando o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Este vídeo está repleto de simplificações e generalizações e as imagens foram pesquisadas aleatoriamente e reutilizadas em nossa própria narrativa apenas para ilustrar. O mundo que Jesus nasceu e cresceu era um mundo de vastas tribos, povos e impérios que vimos nos episódios anteriores, onde a religião era o medo dos deuses e negociações com eles, ainda que fosse trocando vidas humanas por seus interesses. Roma dominava a Judéia e já estamos no ano 27 depois de Cristo, no reinado de Tibério César. Se quer entender o porquê o ministério de Jesus iniciou em 27 e não no ano 30 depois de Cristo, assista a nosso especial sobre o nascimento de Jesus e o especial sobre a profecia de Daniel e as 70 semanas. O Evangelho de Lucas diz que Jesus tinha por volta de 30 anos quando iniciou seu ministério, o que era a idade com a qual os rabinos costumavam iniciar a sua carreira. Por toda a Galileia se espalharam as novas de que havia um profeta no deserto que recebeu o apelido de Batista graças ao rito que administrava. Em Nazaré, a notícia repercutiu em certa oficina de carpintaria. Seu tempo chegara. Afastando-se de seu diário labor, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos, mas não temos relatos de que eles tenham se encontrado até que se viram lá no Rio Jordão. A vida de Jesus fora passada em Nazaré, na Galileia, e de João Batista no deserto da Judéia. Sem dúvida, João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus, afinal, suas mães eram parentas e conheciam a história uma da outra. Obviamente, João cria ser Jesus o Messias, mas havia lugar para dúvidas devido à longa espera silenciosa de seu primo em revelar-se ao mundo. Agora, ali estava ele entre os ouvintes de João e o momento havia chegado. João o apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tira o pecado, por isso não podia ter pecado. Então, por que o Messias deveria ser batizado se não tinha pecado? Até João Batista achou isso estranho quando Jesus veio a ele por ser batizado, e a resposta intrigante de Jesus foi:
deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3,15. Aparentemente, a resposta significa que Jesus não queria ser tratado diferente de ninguém e com isso daria um exemplo do que todos deveriam fazer, sendo batizados em águas e, como diz o texto, saindo das águas, o que dá a entender que ele foi completamente submergido nelas. A segunda razão é que ele era rei segundo a ascendência por Davi e sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Êxodo 29, 1 e 4 determina o mergulho e purificação de alguém que ia atuar como sacerdote. E Jesus recebe a unção neste momento, com o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. E quando se ouve a voz do Pai, declarando ser ele o Filho amado, assim João Batista encaixa Jesus como o cordeiro simbolizado em todos os rituais do santuário e como o Messias ungido na profecia das 70 semanas que estava se cumprindo nos dias de Jesus. Jesus foi batizado adulto por sua escolha num rio onde havia água o bastante para ele submergir. E o texto diz que Jesus foi batizado já adulto e o texto diz que, ao sair, ocorreu uma manifestação sobrenatural que revelou uma nova verdade a respeito de Deus. O Espírito de Deus tomou uma representação visível como uma pomba e pairou sobre Jesus. E do céu veio uma voz testemunhando que Jesus era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha prazer. Aqui há 3 personagens: o Espírito na forma de pomba, o Pai falando audivelmente e o Filho saindo das águas. Já explicamos em episódios passados que Filho de Deus é um título de Jesus que os judeus entendiam por blasfêmia, porque igualava Jesus a Deus. Portanto, o batismo de Jesus inaugurou a revelação de um novo conhecimento a respeito de Deus que seria construído aos poucos, ao longo do Novo Testamento, ou seja, aquilo que modernamente chamamos de Trindade, que está presente neste exato texto, neste momento, quando o único Deus está manifesto em 3 pessoas diferentes naquele mesmo local. Durante séculos, os judeus foram tentados a ter outros deuses por seus vizinhos idólatras. A eles foi revelado um único Deus em oposição a este politeísmo. Mas só depois que eles definitivamente abandonaram a idolatria, estavam prontos para, através de Jesus, entender que este Deus único se revela em 3 pessoas, assim como um único casal, dito uma só carne, na verdade se revela em 2 pessoas. À semelhança do exemplo do casamento que dei, o conceito de trindade é de uma unidade composta. Isso não foi compreendido antes de Jesus, porque toda a revelação de Deus é progressiva, dada somente no momento apropriado. Durante milênios, a humanidade desenvolveu-se, mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo e os poderes espirituais estavam finalmente se apresentando em sua real identidade. Assim como o general celestial mostrou-se na história, o general das trevas mostrou-se depois de séculos trabalhando em oculto. Na teologia bíblica, o diabo é um ser real e não simbólico. Quando Jesus revelou-se, também ele passou a agir mais diretamente para não perder terreno, e por isso é na época de Jesus que vemos na Bíblia o maior número de pessoas possessas pelos demônios que se manifestavam. Satanás, ao contrário do que alguns dizem, não está ausente nos textos do Antigo Testamento. Ele já aparece disfarçado de serpente no livro de Gênesis, é o causador dos males de Jó, acusador nas profecias de Zacarias. Na Bíblia é descrito como o tentador, um anjo caído, o pai da mentira e aquele que tem objetivo de tomar o lugar de Deus recebendo adoração. Jesus o descreveu como inimigo que semeou o joio, sabotando a plantação de Deus, e nisto está a explicação do mal neste mundo.
Ao longo dos séculos, este inimigo tem ridicularizado sua própria imagem em caricaturas de personagens medievais inspirados nos seres fantásticos da mitologia pagã. Mas a Bíblia nunca o apresenta desta forma como no imaginário popular. Sua maior estratégia moderna é fazer com que a humanidade creia que ele não passa de um mito, pois se ele não existe, ninguém se prepara para resistir a um inimigo que não existe, que é folclórico. Ele tem levado a humanidade a acreditar que não existe pecado, e se não existe pecado, de forma alguma, precisamos de um redentor. Por certo, quando este inimigo viu Jesus revestido de humanidade, achou que nesta condição poderia triunfar sobre o Filho de Deus. Após o batismo, o Evangelho de Marcos diz: "E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras." Marcos 1, 12 e 13. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração se devia fortalecer, já que o jejum, sendo a negação da necessidade mais básica do homem, é um exercício de domínio próprio. Sua experiência foi registrada para que saibamos como ele venceu e para que ele estivesse habilitado a entender e interceder pelo homem, como diz Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Isso quer dizer que cada uma das 3 tentações de Cristo encerra a raiz de todas as tentações que qualquer ser humano sofre. Vencendo estas 3 tentações, Jesus venceria o cerne de todas as tentações. Estando sozinho no deserto a meditar em sua missão, o inimigo foi experimentá-lo. Tudo indica que o inimigo chegou disfarçado. Se ele se apresentou como o próprio diabo, estaria de cara desmascarado. Se ele se apresentasse como um homem comum, não poderia colocar a divindade de Jesus à prova tão cedo assim na história, antes mesmo de Jesus apresentar-se publicamente. Então também não faria sentido ele se apresentar como um homem. Tudo no texto nos indica que Satanás se apresentou como um anjo de luz, pois sua fala, "se és o Filho de Deus", indica uma possível dúvida de alguém que, portanto, já deveria ter visto o Filho de Deus sob outra forma, antes da encarnação, e agora, o vendo encarnado como homem, estava colocando em dúvida quem ele era. Essa possibilidade recebe boa chance, já que, segundo Coríntios 11:14, diz que Satanás é capaz de disfarçar-se de anjo de luz. E de que se trataram estas 3 tentações? A primeira tentação está relacionada ao prazer, mas não qualquer prazer, pois prazer não é pecado em si. A primeira tentação está em obter um prazer que não é seu, mas você tenta obtê-lo a qualquer custo. Neste caso, está envolvido primeiramente o descontentamento e ingratidão com Deus, e finalmente a cobiça. Adão pecou por comer um fruto proibido entre tantos frutos permitidos no conforto de um jardim. Jesus venceu por não comer pão num deserto desolado. Não se trata de ser pecado comer pão, mas o contraste é imensamente revelador sobre a imensa ingratidão por trás da desobediência em prol de satisfação carnal. Por certo, não seria pecado transformar pedras em pães, mas Jesus foi desafiado a fazer um milagre para provar quem ele era, e Cristo não devia exercer poder divino em seu próprio benefício. Viera para sofrer a prova como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem aí, nem em qualquer ocasião, em sua vida terrestre, operou ele um milagre em seu favor ou para satisfazer a curiosidade de alguém. Assim sendo, a primeira tentação residia em usar o poder em benefício próprio
para gerar prazer imediato, sem pagar o preço por este prazer. Saciar a fome envolve trabalho duro, obter conforto e privilégios envolve trabalho duro, sem truques, em vista de prazer imediato. Quando multiplicou o pão, quiseram fazer de Jesus um rei, e ele se afastou porque nunca usou os milagres para subornar o interesse humano. Seu poder não eram truques de mágica, e não se remove a dor da humanidade com truques de mágica. O problema da humanidade não tem sido transformar pedras em pães, mas dividir os pães que já existem. O orgulho humano nos faz ingratos e não reconhecemos que o pão de cada dia vem de Deus. Assim, sempre achamos que vai faltar e, de fato, deixamos faltar para os outros, enquanto nos lotamos de pão com mais do que precisamos, achando que vai faltar. Nações se destroem ao longo da história por pão, ou, em outras palavras, brigando por aquilo que gira em torno dele. A fraqueza do homem está em duvidar que Deus é um Pai de amor porque não temos todo o prazer que queremos na hora e na forma que queremos. A resposta de Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem, demonstra que ninguém precisa duvidar que Deus lhe ama, mas basta confiar em suas promessas, tendo fé em seu caráter de amor. Aliás, Jesus está citando Deuteronômio 8:3 e uma promessa a Israel que estava no deserto e aprendeu a confiar mais em Deus do que em sua constante cobiça por prazer do Egito. A primeira tentação e as demais as respostas de Jesus baseadas no Antigo Testamento já são uma repreensão para qualquer cristão que diga que o Antigo Testamento não está mais em valor ou uso, já que era a Bíblia que Jesus lia. O prazer sem temperança para dar equilíbrio, o prazer além dos limites da vontade de Deus, o prazer destrutivo em troca de qualquer coisa, o prazer que, para ser mantido constantemente, é capaz de sacrificar até o meu semelhante, é a tentação de todos nós, nas mais diferentes modalidades de prazeres. Isso explica a nossa gula, nossa luxúria, nossa ganância e muitos de nossos dilemas emocionais. Foi isso que Cristo venceu e nos ensinou a vencer mediante o domínio próprio que o jejum e a oração ensinam, confiando na provisão necessária dada por Deus a cada dia. A segunda tentação parece um tanto estúpida, afinal, quem se jogaria do alto de um prédio? Mas considere que o prédio era o templo judeu e se Jesus pulasse e fosse pego pelos anjos, como sugerido por Satanás, imediatamente ele seria aclamado como Messias sem ter que sofrer e ser rejeitado como foi. Seria um milagre visível por todo o povo em Jerusalém e uma prova inequívoca. Convencer as pessoas com um truque de mágica parece muito com o tipo de provas que os modernos ateus exigem para crer que Deus existe. Mostre um milagre e nos prove, dizem eles. Que Deus apareça diante de nós e prove que você está certo, dizem outros. Mas, na verdade, a segunda tentação é muito mais tentadora para os crentes e faz muito mais vítimas entre os que conhecem a Bíblia do que entre os ateus. Já que Jesus se defendeu da primeira tentação citando o Antigo Testamento, o diabo citou o Salmo 91:11 para o estimular a confiar em Deus de forma presunçosa. Isso é outro indício de que ele pode ter se disfarçado como um ser piedoso, possivelmente um anjo de luz. A presunção é o pecado de reclamar por promessas que nunca foram feitas por Deus. A presunção usa o nome de Deus em vão. A presunção apropria-se de palavras de Deus para benefício próprio. Guerras são feitas em nome de Deus, crimes, estelionato em nome de Deus e ações egoístas de todo tipo são justificadas até usando textos bíblicos fora do contexto. Foi exatamente desta maneira que o diabo citou o Salmo 91, porque é um longo texto que promete Deus como refúgio e proteção, dando ordens para guardar seus filhos,
Mas o problema é que Satanás omitiu de propósito a parte deste texto que diz, entre aspas, em todos os teus caminhos. Ou seja, o que na verdade o texto diz é que Deus não guarda aqueles que se colocam fora dos caminhos de Deus, que agem presunçosamente. Satanás havia pegado palavras da própria Bíblia para justificar as ações presunçosas. Contra a presunção, Jesus responde repreendendo que não se tenta o Senhor Deus. Uma vez desmascarado, Satanás atira todas as fichas em sua última investida. Apresenta-se em sua real identidade como o príncipe usurpador deste mundo caído. Ele revela que está por trás do poder dos reinos, da ganância que os move, usando tais reinos como seu joguete. Oferece tudo em troca de que Jesus o adore de joelhos, o reconhecendo como Senhor de direito. A terceira tentação é obter o poder sem dor, sacrificando princípios por um preço fácil e conveniente. Para Jesus, esta tentação seria obter o reino sem ter que passar pela cruz. Sacrificar princípios para obter poder sem sacrificar o prazer, e é tudo o que o egoísmo humano desejaria. É claro que isso sempre é uma mentira e, neste momento, Jesus definiu que somente a Deus se deve adorar e expulsou o inimigo, vencendo a tentação pelo poder. O primeiro pecado foi exatamente esse. Seus olhos se abrirão e sereis como deuses, disse Satanás aos pais da humanidade. Há muitas promessas no mundo propondo elevar o homem a uma condição imortal, libertá-lo, esclarecer, evoluir e tornar o homem autossuficiente. Todas estas propostas, filosofias, continuam sendo a velha mentira: sereis como deuses. A Bíblia continua advogando que há um só Deus e Ele é Redentor. Na revelação de Jesus em seu batismo, Jesus inaugurou seu ministério sendo ungido como sacerdote, ou aquele que representaria a humanidade diante de Deus. No deserto, ao vencer o prazer, presunção e poder, Jesus venceu as 3 maiores tentações humanas e se tornou um sacerdote capaz de socorrer o ser humano, pois foi tentado em todas as coisas, tornando-se o segundo Adão. Saiu como vencedor, onde o primeiro Adão foi derrotado. Para Jesus, este foi o início de uma jornada extraordinária que criou uma doutrina inigualável que contaremos nos próximos episódios.